Giro de notícias do São Paulo, aqui no dia 26/6 de 2024. E eu já vou trazer aqui para vocês as manchetes. Hoje a gente vai falar sobre o possível desfalque do Nestor contra o Criciúma. O Zubeldia parece que está enfrentando problemas aí para entender como funciona o Campeonato Brasileiro, na questão da adaptação. O Eric, onde estás, Eric? Não sabemos. E o Jackson Mendes, que voltou do Elche, e o São Paulo ainda não sabe o que fazer com ele. Então, vou pedir para você, antes de mais nada, seguir a gente aqui, ou, aliás, se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho, porque a comunidade está crescendo aqui do Virada, a família Virada por esse podcast está crescendo, faça parte, você também. Ontem tivemos audiência espetacular na live, aí mais de 200 views, muito bom aqui esse retorno que vocês estão dando pra gente. Lembrando que o Giro de Notícias é de segunda, quarta e sexta, podcast de terça e quinta. Bora lá para as notícias. A primeira notícia aqui é sobre o Rodrigo Nestor aqui, né? Notícia da Gazeta. Entenda por que Nestor pode ser desfalque para o Zubeldia contra o Criciúma. Rodrigo Nestor pode ser o novo desfalque do São Paulo para o jogo nesta quinta-feira contra o Criciúma às 20 horas do horário de Brasília no Morumbi pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ser substituído na goleada sofrida contra o Vasco no último sábado, acusando dores na coxa direita, o meio-campista vem fazendo trabalhos alternados desde a representação do elenco e pode ser poupado no próximo compromisso do São Paulo para evitar qualquer problema mais grave. Rodrigo Nestor realizou o exame de imagem após o confronto contra o Vasco, mas não foi detectada qualquer lesão. O jogador, entretanto, segue sendo observado e cumprindo uma carga de trabalho moderada para o controle da dor. Sem Nestor, Michel Araújo pode ganhar mais espaço no time, já que vem sendo o substituto direto do camisa 11. Ferreirinha é outra opção para o lado esquerdo do campo. Porém, até aqui, Luiz Uberdia parece preferir jogadores de mais cadência em detrimento dos velocistas. Vale lembrar que o Rodrigo Nestor se recuperou há poucos meses de uma grave lesão no joelho, que obrigou a ser submetido a um procedimento cirúrgico no ano passado, desde a chegada de Luiz Uberdia, porém o meio-campista rapidamente recuperou seu espaço e se converteu, inclusive, em titular. É, desfalque que o São Paulo acho que sente, né? Por mais que ele não tá numa ótima fase, é um é um bom jogador, né? Jogador que fez o gol do título da Copa do Brasil na temporada passada e foi importante na temporada de 2023. O problema é quem entra, né? O Michel Araújo tá numa péssima fase, né? Essa que é a grande verdade. Péssima fase do Michel Araújo aí com a camisa do São Paulo. E se ele realmente for o titular, torcedor são paulino, teremos emoções aí nesse jogo de quinta-feira contra o Criciúma no Morumbi. Próximo assunto aqui que vamos tratar é sobre o nosso querido Jackson Mendes, né? Que chegou aí em São Paulo temporada passada, pedido do Rogério Ceni, perdeu espaço com o Dorival, foi emprestado para o Elche e agora tá de volta. Perdão, gente, tô um pouco gripado, então escapou essa tosse aí. E o Mendes, volante treina para avaliação de Zubeldia enquanto São Paulo tenta Thiago Mendes. O jogador equatoriano voltou de empréstimo do Elche da Espanha e tem participado das atividades no CT da Barra Funda. O volante Jackson Mendes voltou a treinar no CT do São Paulo nos últimos dias. Ele está sendo avaliado pelo técnico Luiz Uberdia depois de passar 6 meses emprestado ao Elche da Espanha. Contratado no começo do ano passado, o equatoriano teve uma temporada sem brilho e entrou na lista de negociáveis tricolores no início de 2024. Ele tem contrato com o clube até o fim de 2025. Ele retorna ao clube no momento em que há escassez de volantes na equipe. O Pablo Maia machucado e Bobadilha com seleção paraguaia na Copa América. O São Paulo tem Luiz Gustavo Alisson para a posição. O Galopo tem sido usado quando um deles vira desfalque e não tá jogando bem um Galopo, né? Essa que é bem a verdade. Aqui tá ele fazendo um joinha para vocês. Até por isso, e com a experiência de que Pablo Maia receba propostas de expectativa, né? Não experiências, perdão, gente. Clubes europeus. Quando voltar aos campos, a diretoria se aproximou de Thiago Mendes, volante de 32 anos, do Al Rayyan, do Catar,
que defendeu o tricolor em 2015 e 2017. Thiago Mendes esteve no CT da Barra Funda há 10 dias em visita. Depois foi convidado a ver o clássico contra o Corinthians. Ele tem interesse em voltar e atua para convencer o clube Qatar a liberar. O volante tem contrato até o meio do ano que vem. O São Paulo já fez uma proposta ao Ryan, mas o negócio ainda não se concretizou. A opção mais palpável neste momento, Mendes atuou pouco neste ano. Foram apenas 4 jogos pelo Elche na segunda divisão espanhola. Caso o Beldio opte pela permanência, dirigentes dizem não ter propostas para negociá-lo por enquanto. Mendes só poderá ser utilizado após o dia 10 de julho, quando é aberta a janela de registros. Bom, a situação ela é o seguinte, né? O São Paulo quer o Thiago Mendes, né? Mas, pelo jeito, não tá tão fácil assim de conseguir ele, porque ele ainda é jogador do Al Rayyan. Parece que vai precisar aí fazer uma proposta para liberar ele, ou tá contando com que ele consiga uma liberação lá, conversando, né? O jogador quer voltar, mas depende disso daí. Então, fica uma situação muito complicada para o São Paulo. Por quê? Porque precisa de volantes. O Galopo não joga bem nessa posição, essa que é a verdade. É o que eu falo, não tem nenhum garoto da base que pode entrar ali, pelo menos para quebrar o galho, que seja uma alternativa, sem ser o Galopo. Acho que pode, né? Não sei se o Mendes, não, eu não daria chances para o Mendes, entendeu? Não acho que faz sentido dar chance para o Jackson Mendes. Pô, o cara não atuou na segunda divisão espanhola, velho. Sinceramente. Não acredito que a segunda divisão espanhola ela é tão melhor que o Campeonato Brasileiro, assim. O cara não atuou lá, galera. Essa que é bem a verdade. Então, acredito que não faz sentido. Eu daria uma chance para alguém da base até tentar essa possível negociação de Thiago Mendes, né? Caso ela aconteça. Bom, próxima notícia aí do São Paulo. Zubeldia. Zubeldia está com dificuldades para entender o Brasileirão, diz André Hernan aqui do UOL. O colunista André Hernan contou no de primeira, programa lá do UOL, como foi a reunião de ajuste de rota entre o técnico Luiz Zubeldia e a diretoria do São Paulo após 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Segundo o Hernan, a cúpula do tricolor avalia que Zubeldia precisa entender melhor a dinâmica do Brasileirão. Internamente, o entendimento do São Paulo é que o argentino tem muito a aprender sobre peculiaridades do campeonato. A diretoria do São Paulo, né, abre aspas para o Hernan ainda, a diretoria do São Paulo detectou que Zubeldia está com dificuldade para entender o que é campeonato brasileiro. A quantidade de jogos, pouco tempo de descanso e jogos fundamentais. Foi explicado a Zubeldia que daqui a pouco vai ter Libertadores com jogo semana a semana. Copa do Brasil com jogo semana a semana e no meio disso o Campeonato Brasileiro, que aí sim você pode poupar o time e preservar os principais jogadores. Jogo contra o Cuiabá é para ganhar, jogo contra o Vasco fragilizado é para ganhar. É bom deixar bem claro para o torcedor nessa reunião, não foi colocado para o Zubeldia para escalar tal jogador ou deixar de escalar tal jogador. É explicar o modelo, o funcionamento do Brasileirão, as viagens, o calendário e as oportunidades de você pontuar num campeonato longo, porque muitas vezes os técnicos estrangeiros não têm essa vivência no Brasil. Então essa conversa foi muito nesse sentido, tá. É, Anderna aí falando sobre essa situação do Zubeldia aí, parece que ele tá se adaptando, gente. Treinador estrangeiro chega e tem que se adaptar, que novidade. É normal. É que ele empolgou muito, né? O torcedor de São Paulo, naquela sequência muito boa que ele teve de 3 jogos sem perder. Sem vencer. Imagina se fosse 3 jogos sem vencer, ele já tava na rua. Mas foram 13 jogos sem perder e ele empolgou demais. O São Paulo tá passando por um momento de oscilação. Foi tema ontem do podcast, o São Paulo, essa oscilação do tricolor aí. E então, se você quiser saber mais sobre isso, opiniões de São Paulinos, como o nosso querido Josu e o nosso também querido Guilherme Rodarte, vai lá no nosso episódio de ontem, que tá muito legal. Como eu falei, a gente bateu o recorde de audiência aí no podcast ao vivo, né? Então vai lá conferir, porque assim, eu não tenho muito o que dizer sobre esse assunto. Por quê? Porque
É adaptação. O cara vai precisar se adaptar, vai ter que entender. Provavelmente ele vai fazer que nem o Abel Ferreira, ficar reclamando toda hora, mas vai ter que entender que vai jogar um dia sim, um dia não. Não tem o que fazer. Essa aqui é a verdade. Então, bora para a última notícia aqui, que é a do Eric. Utilizado por Carpini, Eric perde espaço no São Paulo após chegada de Zubeldia. O atacante Eric chegou ao São Paulo no início dessa temporada em seu em sua trajetória pelo tricolor, foi utilizado com frequência pelo técnico Thiago Carpini, principalmente no segundo tempo dos jogos. No entanto, após a chegada do argentino Luiz Uberdia, ele perdeu espaço no elenco. Desde a chegada de Zubeldia, Eric foi titular em apenas 2 dos 14 jogos disputados pelo São Paulo. Ele começou jogando nos duelos contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, em que o argentino resolveu escalar uma equipe alternativa. Eric entrou no segundo tempo 6 vezes, ou seja, jogou 8 partidas sob o comando de Zubeldia. Ele sequer saiu do banco de reservas em 6 jogos, sendo que 3 deles foram os últimos da equipe na temporada. O atacante esteve em campo pela última vez no empate sem gols contra o Internacional, quando entrou aos 25 minutos do segundo tempo. Pouco tempo de jogo se tornou frequente para Eric com o Zubeldia, algo que não acontecia com Carpini, com o ex-treinador. O atacante também não era titular, mas foi utilizado em 3 dos 18 jogos que o São Paulo disputou. A ausência de Eric nos últimos jogos do São Paulo se deve pela preferência de Zubeldia em escalar outros jogadores no segundo tempo das partidas. Um exemplo é o Wellington Rato, que voltou recentemente de lesão e tem ganhado oportunidades com o argentino. Michel Araújo também tem entrado, assim como o Ferreirinha, que também vem sendo menos utilizado. O Eric possui 21 jogos com a camisa do São Paulo, o atacante marcou 2 gols e deu 3 assistências pelo tricolor. Situação complicada aí do Eric no São Paulo, essa aqui é bem a verdade. Essa aqui é bem a verdade, né? Situação meio difícil do jogador que veio do Ceará, né? Desde o meio do ano passado ele já estava vendido para o São Paulo aí, estava nessa situação. Mas é aquilo, né? É um jogador que eu não acho que tem bola para ser titular, né? Vai entrar uma vez ou outra, vai continuar assim. E ele tem que, nesses minutos que ele tem, que ele entra, mesmo que pouco, mostrar serviço. Não é que a concorrência está muito grande. O Ferreirinha não tá jogando muito bem, o Rato tá voltando de lesão, o. Agora me fugiu o nome dele, acabei de falar. Acabei de falar o nome do cara, Michel Araújo, também não tá jogando nada. Então é uma oportunidade aí que o nosso querido Eric tem que agarrar nos minutos que ele. Eu acho que ele tem bola para ser titular do São Paulo, é uma peça para compor elenco. E vai ser isso aí, pelo menos com o Zubeldia. A não ser que ele comece a comer a bola, mas eu acho muito difícil. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários sobre as notícias aí, o que você tá achando, o que o São Paulo tem que fazer nessas situações. Tamo junto e falou!